Seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Você está aqui para ler comigo hoje 1 Coríntios capítulo 2. Você é muito bem-vindo nessa leitura da Palavra de Deus. Agora nos dois canais, no Bora Ler a Bíblia e no canal da Rede 316. Você acompanha a leitura desse livro maravilhoso. Uma igreja como a minha. Essa epístola de Paulo aos Coríntios com certeza vai falar poderosamente ao seu coração. Vamos lá? Bora ler a Bíblia! Como sempre, eu convido você para pegar um texto bíblico, se puder, se não acompanha aí na tela, né? A leitura do texto. Vamos à leitura de 1 Coríntios, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria, pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, nem a dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mais um capítulo lido, louvado seja o nome do Senhor. Bom, nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele continua a falar sobre a questão de como ele pregou. Que é importante para nós que, do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente está falando sobre divisões na igreja. E uma divisão que Paulo ele quer terminar dizendo que a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus é que une a igreja. Não é se a igreja é de Paulo, se é de Pedro, se é de Apolo, mas que é a mensagem da cruz que une a igreja, que faz dela um corpo. E isso ele vai, durante a carta toda, falar e especificar. Ele começa dizendo, no versículo 1, que quando ele esteve entre o povo de Corinto, ele anunciou o mistério de Jesus não com superioridade de discurso e retórica humana, mas de algo espiritual, algo que é o mistério de Deus, que é esse evangelho. E é interessante dizer que ele diz no versículo 2, pois decidi não saber de nada enquanto estivessem entre vocês, exceto do Cristo e o Cristo ressuscitado, e o Cristo crucificado.
Para a elite judaica que morava em Corinto, para a comunidade greco-romana que morava em Corinto, ter um Deus crucificado era algo que eles não entendiam direito. E o poder da mensagem da cruz, o poder da mensagem do evangelho estava no Cristo crucificado, ou está no Cristo crucificado, e Paulo entendia isso claramente. Então, Paulo não usava da retórica dos filósofos, das pessoas entendidas de Corinto. Corinto tinha um grupo, né, que era, como falei no capítulo anterior, chamado sofistas. E eles usavam do seu discurso para conquistar pessoas, para ter discípulos. E Paulo não queria usar dessa maneira de persuadir pessoas, ele queria usar do poder do Espírito de Deus. É como ele fala aqui no capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer, foi com fraqueza, com temor e com muito tremor que estive entre vocês. Fraqueza não em relação ao poder do evangelho, mas fraqueza em relação ao tipo de discurso que aquela comunidade estava acostumada. Um discurso persuasivo, um discurso de convencimento, mais pela ideia, menos pelo poder de Deus. O que Paulo queria fazer era o contrário. Ele diz no versículo 4, a minha mensagem e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa explicação do apóstolo Paulo com relação às divisões e em relação à pregação mostra a superioridade da pregação da cruz. A cruz é o marco do evangelho. É na cruz que nós obtivemos a salvação. É na cruz que nós temos a mensagem do grande amor demonstrado. Jesus demonstra o seu grande amor na cruz por nós. E por mais que a comunidade de Corinto, e por mais que o mundo também não entenda, que nós servimos um Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados, que se entregou na cruz pelos nossos pecados, o mundo, ao entender isso, vai entender que aí é que está o poder, aí é que está a força. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a minha mensagem e a minha pregação não consistia em palavras de sabedoria, para que ninguém se fundamentasse na minha sabedoria, a não ser a mensagem da cruz pregada, do evangelho pregado. Paulo, diferente do discurso greco-romano, ele elabora a sua pregação, o seu ensino em Cristo crucificado. Paulo vai usar desse discurso greco-romano lá em Atos 17, no Areópago, para convencer o pessoal, mas ele não usa isso de forma completa na sua mensagem ali em Corinto. A sabedoria que Paulo quer pregar procede do Espírito. Ele vai falar isso no versículo 6. Né? Ele diz assim, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Quem são os que já têm maturidade? Os convertidos, aqueles que já entregaram o coração a Jesus. Mas não da sabedoria desta era, nem dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Paulo insiste aqui no capítulo 2, né? Ele quer mastigar bem, ele quer fazer com que as pessoas, ao lerem a carta, entendam que a pregação do evangelho é superior ao jeitão da retórica, do discurso, dos sofistas que tinham ali em Corinto. Então, quando havia as divisões na igreja, quando eu dizia eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, Paulo queria dizer, olha, ninguém deve ter partido. Nós todos, eu e vocês, servimos o Cristo crucificado, que é loucura para o mundo. A sabedoria do mundo não é nada para a gente. O que tem realmente a ver é que a nossa sabedoria procede do Espírito. Versículo 7, ele diz, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado antes do princípio das eras. O Cristo crucificado. Nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Ele está falando de Pilatos, está falando do Império Romano, está falando dos líderes judeus, eles não entenderam a sabedoria do Cristo crucificado. Não entenderam. E ele estava dizendo, a sabedoria que vem deste Cristo crucificado é uma sabedoria espiritual. E aí ele cita Isaías 64,
4, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí o apóstolo Paulo, do versículo 10 até o versículo 15, ele vai falar de questões espirituais, da orientação dada pelo Espírito de Deus. Versículo 10. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. Só vai entender quem é Jesus e dar o poder e a sabedoria devida ao Cristo crucificado quem for convencido pelo Espírito. O Senhor Jesus nos ensinou que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa revelação de Cristo crucificado em nossos corações vem por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, ele diz na parte B do versículo 10. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Desta forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E a gente caminha nessa direção de que é Deus que se revela a nós pelo seu Espírito e pelo seu poder, trazendo entendimento do Evangelho, olhando para o versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, com letra minúscula aí na NVI, mas o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus. Não adianta ter eloquência, persuasão humana, se nós não tivermos o Espírito de Deus nos convencendo, nos convertendo, nos modificando. O Espírito de Deus nos tem dado, por sua graça, o entendimento das coisas de Deus. E é só pelo Espírito de Deus. É uma questão muito espiritual que a gente está falando aqui. Sabe por quê? Tem divisões em famílias. Sabe por quê? Tem divisões em igrejas, tem divisões em instituições, principalmente as religiosas e as que se dizem cristãs, porque eles não estão dando glória a Cristo crucificado e espaço ao Espírito de Deus para dizer para quem se diz espiritual que é tudo para a glória de Cristo. Tudo para a glória de Cristo. E aí não vai ter briga de poder, não vai ter divisão, não vai ter partido de alguém, partido de outro, não. Vai ser tudo para a glória de Jesus. Como pastor, e nesses muitos anos que eu sou pastor, eu já vi muita gente brigando em igreja. E todas as brigas de igreja, elas não glorificam ao Senhor e elas não são para glorificar ao Senhor. Eu nunca vi gente brigando para discipular pessoas. Não deixa que fulano de tal que eu discipulo. Nunca vi gente brigando. Não deixa que eu vou para a obra missionária. Não, você não vai, eu quero ir. Não, a gente vê gente brigando sempre por poder, por vislumbre de cargos, que cargos são vislumbres, por posicionamentos dentro de uma estrutura. E isso é uma grande bobagem. Isso não glorifica a Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente é guiado por Deus, quando a gente entende essa questão espiritual, de sabedoria espiritual, não de sabedoria humana, as coisas são lidas, vistas pelo óculos espiritual, pelo prisma espiritual. O apóstolo Paulo diz isso para a igreja de Corinto. Versículo 13, delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Os sofistas convenciam pelo seu argumento. O apóstolo Paulo convencia com palavras espirituais pelo poder do Espírito, que se revelou a ele e que revela Cristo a nós. O que o homem natural não aceita, ele explica. São as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E o homem não é capaz de entender as coisas que vêm, o homem carnal que vem do Espírito de Deus, só o homem espiritual. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado, porque entende. O versículo 16, que é uma citação de Isaías 40, 13, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E essa frase que encerra o capítulo, ela faz a gente entender, compreender direitinho que divisões na igreja, elas provêm de mentes que não estão conectadas à mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz, nós que somos espirituais, que fomos convencidos, convertidos, modificados pelo Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo. E em Cristo não há divisão. E em Cristo não há partido. Quer resolver o problema de partido? Usa da sabedoria humana, partido dentro da igreja.
tá? Briga dentro da igreja, confusão dentro da igreja. Todos somos de Cristo, o Cristo crucificado, a razão da nossa fé, a razão da nossa pregação. Paulo, ele faz esse preâmbulo no capítulo 1, no capítulo 2, para no capítulo 3 ele falar, e no capítulo 4, enfaticamente, dentro dessa base, de que o evangelho, de que a vida, ela é um enfoque ou enfocada, focada na pessoa de Cristo, o Cristo ressurreto, que para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus para salvar, o evangelho. E isso quem nos ensinou não foi a sabedoria humana, mas a sabedoria do Espírito de Deus, que fala conosco, que nos comunica e que nos faz discernir espiritualmente as coisas espirituais. Esse foi o Bora Ler a Bíblia de hoje, ensinando sobre capítulo 2 de 1 Coríntios. Se você não é inscrito no nosso canal, na Rede 316 ou no Bora Ler a Bíblia, se inscreve aqui embaixo. Tem muita coisa boa nesse canal para abençoar sua vida. Não esquece de dar o like e não esquece de compartilhar esse vídeo com as demais pessoas. Que Deus abençoe você. Não esqueça, a gente está lançando agora no mês que vem, tá? O devocional da Rede 316 e você vai participar comigo lendo a Bíblia ali e aplicando o texto de uma maneira mais curta, mas que vai servir também para ajudar você no seu devocional. Com certeza vai ser bênção e vai estar aqui nos dois canais para você vivenciar para a glória do nome de Deus. Não esqueça, para seu crescimento espiritual, bora ler a Bíblia. Tchau, tchau!